Aí galera, isso daí para quem gostou de ouvir um pouco do rádio aqui em Portugal. 29 infectados entre os trabalhadores do sistema prisional. Morreu o costureiro Pierre Cardin, tinha 98 anos, morreu hoje num hospital em Paris. Terça-feira, com aguaceiros, sendo de neve nas terras altas do norte e centro do país, vento mais intenso também nas terras altas e ainda no litoral oeste, agitação marítima forte na costa ocidental e na costa madeirense, para Portugal continental, pequena descida de temperatura. Nas ilhas, previstos aguaceiros, que serão fracos e pouco frequentes nos Açores. Esta hora, no Funchal, estão 18 graus, estão 14 em Faro, 13 em Ponta Delgada, em Lisboa 12 graus, 11 em Coimbra e 9 no Então, Porto. gente, tá aí. Gostaram de ouvir um pouquinho do canal das notícias aqui? Quem não entendeu nada, coloca aí nos comentários. Coloque nos comentários aí pra gente poder tá interagindo aí nos comentários, tá bem? Eu gostaria aqui de hoje trazer um assunto um pouquinho mais informativo para vocês, que com certeza é um assunto que deve ser colocado em consideração para o seu planejamento de vinda para Portugal. Bem, eu tenho em mãos aqui um estudo feito pela Fundação, encomendado pela Fundação e corroborado por ela mesma, Fundação Francisco Manuel dos Santos, né? Sobre o assunto da imigração e a importância da imigração para Portugal. O título do estudo é assim: Migrações e Sustentabilidade Demográfica. Foi coordenado por João Peixoto, Daniela Craveiro, Jorge Malheiros e Isabel Tiago de Oliveira. Esse estudo representa o primeiro trabalho em que são cruzados impactos em diversos setores, na demografia, na economia e em emprego e na segurança social. Bem, esse novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que o país precisa de saldos migratórios positivos para não agravar o envelhecimento da população e manter as necessidades de emprego e ajudar a equilibrar as contas da segurança social. Bem, eu vou começar a ler aqui com vocês essa matéria, tá? A matéria dá o informativo do estudo, não é o estudo propriamente dito. Eu não baixei ele porque ele tinha muitas páginas, né? E não imprimi ele porque ele tinha muitas páginas. Bom, Portugal precisa de ter mais entradas de imigrante do que saídas de emigrantes para ser um país sustentável, conclui o novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a FFMS. O saldo migratório positivo é classificado como decisivo para não agravar o envelhecimento da população. Vejam só, para não agravar, não é para parar, é para não agravar, quer dizer que ela vai continuar acontecendo. Para manter as necessidades de emprego e para travar uma diminuição substancial da população portuguesa. No entanto, a entrada de imigrantes não trava só por si o envelhecimento ou a deterioração, está escrito aqui, das contas da segurança social. Os especialistas concluem que, mesmo com superávites de migrantes, o processo de envelhecimento da população portuguesa não será invertido em qualquer cenário estudado. Vejam só que importante, pessoal. Não será invertido em qualquer cenário estudado, sendo apenas atenuado. Então, o processo de envelhecimento da população portuguesa, ela está num nível tão avançado em relação ao resto da população, a população mais jovem, que ela não pode mais ser revertida, e sim apenas atenuado com tais políticas, né? No caso aqui, fala-se da imigração. Da imigração e da emigração. O que são? Os emigrantes são os que migraram para outros países.
E os imigrantes é que vêm de outros países que não seja Portugal para cá. Por exemplo, os imigrantes são brasileiros que vêm para cá, cabo-verdianos, espanhóis, britânicos, canadenses que vêm para Portugal. Esses são os imigrantes. Os emigrantes são aqueles que saíram de Portugal, migraram e agora voltam para Portugal. Os portugueses que foram e esses mesmos portugueses que voltam para Portugal. Esses são os emigrantes. Bem, como manter Portugal com 10 milhões de habitantes? A partir de dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, de 2014, os autores desse estudo estimaram os saldos migratórios necessários para manter a população e a população ativa nos níveis de 2015. E para garantir a sustentabilidade da segurança social, vejam só, gente, para garantir a sustentabilidade da segurança social, para garantir as aposentadorias, as reformas e também tudo aquilo que a segurança social tem de benefícios para o cidadão. Tendo em conta o rácio ou a proporção, né? Rácio quer dizer proporção. A proporção entre a população em idade ativa e os idosos. Se não tivermos em conta as migrações, a população residente deverá reduzir dos atuais 10 milhões e 400 mil habitantes para cerca de 7,8 milhões em 2060. Então isso é a médio prazo, não é a longo, tá, gente? Esse declínio, abre aspas, esse declínio será acompanhado pelo prolongamento do acentuado processo de envelhecimento, tanto no topo como na base da pirâmide etária, que se traduzirá numa redução dos jovens em 44%, dos adultos em 40%, decréscimo absoluto de 2,7 milhões e num aumento da população idosa, idades iguais ou superiores a 65 anos em 39%. Isso dá aproximadamente mais de 820 mil senhores idosos, prevêem os autores dessa análise. Para manter a população atual, será necessário que o saldo migratório seja de 2,2 milhões entre 2015 e 2060. Mas se nos fixarmos nas pessoas em idade ativa, entre 15 e 64 anos, o número é muito mais ambicioso e difícil de atingir. É preciso que haja mais de 3,4 milhões de imigrantes do que de imigrantes. De imigrantes do que de migrantes. Em média, seria necessário um saldo migratório de 75 mil pessoas por ano para impedir que a dimensão da população em idade ativa não diminuísse nos próximos 45 anos. Também por isso as migrações não podem ser estratégica única, não pode ser a única coisa a ser planejado para combater esse problema. Não pode ser estratégia única para compensar o envelhecimento e os problemas daí decorrentes. Os autores concluem que é totalmente irrealista travar o envelhecimento. O envelhecimento vem de algo bom, né? Que é a qualidade de vida em Portugal, né? Que traz a expectativa de vida cada vez mais alta, né? Também por si mesmo as migrações não podem ser estratégia única para compensar o envelhecimento e os problemas daí decorrentes. Os autores concluem que é totalmente irrealista travar o envelhecimento dos portugueses exclusivamente com base na atração de imigrantes. Para contrabalancear o aumento do número, vejam só, para contrabalancear o aumento no número de idosos, era preciso aumentar a população ativa com base numa entrada massiva de imigrantes, na ordem dos 590 mil pessoas ao ano até 2060. Veja só, gente, que grave que está essa situação. Os autores simularam
Vários cenários econômicos e demográficos concluíram que a prevalência de imigrantes face aos emigrantes tem que estar no mínimo ao nível do que aconteceu na viragem para o século atual, nos anos 2000, ali, né? Lá pelos anos 2000. A sustentabilidade demográfica, econômica e social de Portugal, considerando um período prospectivo até 2060, requer um input populacional correspondente a um saldo migratório positivo que, mesmo nos cenários mais desfavoráveis, se aproxima, no mínimo, dos valores mais elevados registrados no recente período de atração demográfica do país, situados nos finais do último decênio do século e primeiros anos do século XXI, refere o estudo, ou seja, tem que voltar mais ainda, tem que ter um resultado melhor do que final da década de 90 e no início ali dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, que foi um tempo de muita imigração para Portugal. O estudo analisa ainda o impacto das chamadas migrações de substituição no mercado de trabalho. Até 2020, a evolução da população sem migrações satisfaz as necessidades em termos de emprego pouco qualificados. Mas a partir desse período, nós já estamos em 2020, gente, vamos para 2021. Mas a partir deste período, a situação inverte-se, levando a que em 2060 exista um déficit entre 327 mil a 718 mil trabalhadores. O estudo mostra ainda que a classe trabalhadora que mais vai escassear a partir de 2020 é dos altamente qualificados, com conclusão, por exemplo, do ensino superior. Vai haver sempre déficit nesse tipo de trabalhador até 2060, diz os autores desse estudo. Imigrantes ajudam a pagar as pensões. Tá aqui, esse é um dado, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? No vídeo lá, muitos me criticaram, mas eu não disse que a segurança social tem saldo positivo. Eu disse que os migrantes pagam mais do que usam, tá? E eu dei os dados de 2019, quem quiser ver aí no canal, assista esse vídeo, tá? Que eu falo sobre isso. E aqui eu vou dar o dado de 2018. Os autores do estudo, não é o Sandro que está falando, os autores do estudo estimaram ainda os saldos migratórios necessários para manter a população e a população ativa nos níveis de 2015. E para garantir a sustentabilidade da segurança social, tendo em conta a diferença ou a proporção entre a população ativa e a dos idosos. A entrada de imigrantes é positiva para o sistema de pensões de velhice da segurança social, mas, abre aspas, insuficiente para só por se tornar positivas as contas do sistema de segurança social. Com imigrantes a ajudar, o saldo financeiro negativo, veja, ele está dizendo que o saldo financeiro é negativo, mas com os imigrantes a ajudar, o saldo financeiro negativo da segurança social chega aos 8,8 milhões de euros em 2014, dado de 2014. Mas se não tivesse os imigrantes, sem a ajuda dos imigrantes, seria de 11,6 milhões de euros. Ou seja, com os imigrantes, o saldo o déficit é de 8,8 milhões de euros. Sem os imigrantes, seria de 11,6 milhões. Então, esse estudo foi encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e intitula-se Migrações e Sustentabilidade Demográfica, gente. Eu tenho os dados legais aqui para falar. Estamos em 14 minutos já de vídeo, então vou ser rápido, vou ser bem rápido aqui. Veja que os imigrantes hoje eles são 4% da população, 4% da população portuguesa. Desses 4%, 1 a cada 4 é brasileiro. 51% dos imigrantes, não, deixa eu pegar outro dado aqui que eu peguei, no Por Data, tá gente, no Por Data. 51% dos imigrantes trabalham em setores como restauração, construção, trabalhos não qualificados de todos os tipos. O imigrante chega aqui e precisa trabalhar para poder se legalizar. Até mesmo para ter acesso à segurança social ele precisa estar trabalhando.
Então essa falácia de dizer que o migrante vem para cá para ficar pendurado na segurança social é mentira. Não tem como se pendurar na segurança social sem estar trabalhando. Outros 49% de trabalhadores dos imigrantes são trabalhadores qualificados e empreendedores. Então veja que é meio a meio, gente. Meio a meio. Tem gente que vem para cá para trazer conhecimento e dinheiro como empreendedor. Não só para vir aqui trabalhar em fábrica, tá? Um pouquinho mais da metade faz isso. E o que é louvável e o país precisa disso, tá? 1 em cada 4 imigrantes são brasileiros, um total de 151 mil imigrantes com autorização de residência. Sem contar aqueles que estão esperando a sua manifestação de interesse ser aprovada ou o agendamento no CEF, tá, gente? Então esse número aumenta muito mais. Se eu não me engano, tem mais de 250 mil processos de manifestação de interesse esperando no CEF. Então o brasileiro ele é o principal. O brasileiro é a etnia que mais vem para Portugal. Em primeiro lugar, brasileiros. Em segundo lugar, britânicos. Em terceiro, cabo-verdianos. Em quarto, romenos. E em quinto, ucranianos. 78%, isso aqui é um dado interessante, 78% dos contratos dos portugueses são permanentes. Enquanto que os contratos aqui em Portugal dos imigrantes são apenas 57,7% permanentes. O que isso quer dizer? Que contrata-se muito aqui por empresas terceirizadas ou contratos de 6 meses, de 2 anos, porque há um receio quanto ao imigrante, porque existe aquela possibilidade da empresa investir nele, né? Com conhecimento, com treinamento, com formação, e daqui a um ano ele voltar para o Brasil, voltar para Angola, voltar para Cabo Verde, voltar para o Canadá, voltar para a Grã-Bretanha ou coisas assim. Então essas coisas são muito importantes para os imigrantes para 2021, né? O que tem? Melhorar a questão dos contratos, agilizar nas questões do CEF para a obtenção de autorização de residência, sim, né? Além de toda uma política que já é implementada aí para facilitar o acesso do imigrante às condições sociais adequadas e estatuto de igualdade, assim como um verdadeiro cidadão aí português. Um dado importante também é que em 2018 127 mil pessoas chegaram à nacionalidade portuguesa por solicitação de nacionalidade portuguesa. Enquanto que no mesmo ano, vejam só, isso puxa também daquele estudo que eu falei ali para vocês, do envelhecimento. Mas por que tem mais envelhecimento? Porque nascem poucas pessoas. Veja que em 2018, 127.950 pessoas ganharam nacionalidade portuguesa por solicitação. Solicitaram, né? Enquanto que no mesmo período nasceram apenas 88 mil bebês. Então mais gente vira português pedindo no CEF a nacionalidade do que nascendo aqui. E detalhe, 10% desses 88 mil, né, 8.800 são filhos de imigrantes. Então tem mais essa ajuda também nos nascimentos aqui. E no mesmo período morreram 110 mil pessoas. Ou seja, morreram 110 mil, nasceram 88 mil. Se não tivesse imigrantes, o saldo seria pior ainda, e não positivo, né? Então aumentou. Bom, não vou fazer esse cálculo agora aqui de cabeça. Então, gente, esses são dados que nós devemos sim colocar na ponta do lápis, tá? São considerações diferentes, né? Que as pessoas geralmente não passam aí nos canais, mas que a gente deve estar informando vocês, porque não queremos só mostrar Portugal, pontos turísticos, como é que isso, como é que aquilo, não. Temos que trazer também um conteúdo aqui que faça você refletir e pensar e qualificar melhor ainda a sua decisão de estar imigrando para a Europa. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desses dados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá, que vai ajudar bastante o canal, tá bem, gente? Um grande abraço a todos. Muito obrigado